vídeo a seguir foi gravado por 2 trabalhadores noturnos quando voltavam para casa após o trabalho. Eles notaram um homem subindo uma estrada completamente escura e ficaram bastante confusos. Eles iluminam o homem com uma lanterna e tentam se comunicar com ele. Mas ele continua olhando para a escuridão e segue lentamente montanha acima, na completa falta de luz. Nesse momento, ambos os homens já estavam visivelmente perturbados. Depois de voltarem de carro para verificar se o homem ainda estava ali, eles confirmaram que ele continuava subindo aquela estrada na escuridão total. Até hoje, eles não têm explicação para o que estava acontecendo e acreditam que o homem estava doente ou que algo ainda mais estranho estivesse acontecendo. Há vários meses, um homem se mudou para uma nova propriedade em um local isolado, longe das áreas urbanas, em busca de calma e silêncio. Certa tarde, um pequeno gatinho de rua apareceu na porta da casa dele. Ele decide se filmar interagindo com o gato, apenas para registrar aquele momento agradável. Mas enquanto ele grava o vídeo, algo aparece no campo atrás dele, algo que ele não percebe imediatamente. Isso é o que ele acabou registrando em vídeo. Vou dar uma olhada. Vocês estão vendo isso? Vocês viram aquilo? Ele simplesmente sumiu. Não tem ninguém, absolutamente ninguém. A sombra permanece imóvel no campo claro. Olhando diretamente para ele, a forma gira lentamente e se afasta, desaparecendo de vista. Ele corre até o local onde ela estava, tentando descobrir o que era, mas, ao chegar lá, não há absolutamente nada. Poderia ter sido alguém tentando assustá-lo, não fosse pelo que acontece em seguida. Meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, vou só continuar andando. Parece som de pegadas, passos, escuta esse clique, vocês conseguem ouvir? O que é isso? Eu preciso dar uma olhada nisso. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Eu preciso ir buscar a minha mãe. Mas que merda. Mais tarde, naquela mesma noite, batidas intensas podem ser ouvidas na entrada da casa dele. Ele se aproxima com cuidado e abre a porta, mas não há ninguém do lado de fora quando ele olha novamente. Aquela mesma silhueta sombria agora está dentro da propriedade, posicionada no corredor atrás dele, observando. Muitas pessoas que assistiram acreditam que ao abrir a porta, ele acabou permitindo que algo entrasse, porque depois daquela noite, os acontecimentos estranhos só pioraram. Então me disseram pra ir falar com isso. Eu vou lá falar com isso.
Tá muito escuro, não enxergo nada. Vejo algumas árvores, não sei se vocês conseguem ver isso. Tá escuro pra caramba. E assustador pra caramba. Não, de jeito nenhum. Que porra é essa? De jeito nenhum. Vários dias depois, a figura aparece mais uma vez. Seja lá, o que o seguiu até a propriedade naquela tarde com o filhote, deixou claro que não pretende ir embora. Não. Que passe é essa? De jeito nenhum. Que encontro assustador. Uma jovem afirma que desde que se mudou para uma nova casa, passou a perceber uma cópia estranha de si mesma parada logo atrás dela. Sempre que ela se vê refletida na janela do andar de cima. Então dá pra ver que essa sou eu, esse é o vidro, e dá pra notar algo parado ali, parece uma pessoa. Mas com certeza não tem como alguém estar parado naquele lugar. Meio que parece comigo. Realmente parece que outra mulher está parada logo atrás dela. A gente poderia supor que talvez fosse apenas uma amiga ou algum parente tentando pregar uma peça. Foi então que a mulher gravou um vídeo de acompanhamento logo depois. Então ela voltou, e da última vez que eu fiz esse vídeo, as pessoas disseram que era tipo um reflexo duplo meu. Mas eu vou só colocar a minha mão aqui. O efeito da sálvia já passou. Ela afirmou que purificou a casa com sálvia, o que aparentemente ajudou a se livrar disso por várias semanas, até que a coisa misteriosamente voltou. Não se sabe ao certo se isso é algo realmente inexplicável, mas com certeza assustou muita gente que está acompanhando esse caso. Qual é a sua opinião? Os próximos 3 clipes são de uma mulher chamada Sidney. Ela e alguns parentes estavam em uma casa de temporada há 7 dias, quando começaram a vivenciar fortes ocorrências sobrenaturais ou distúrbios fantasmagóricos. Tudo começou com um animal de estimação deles. Depois, ouviram batidas, tentaram gravar em vídeo, e então algo realmente horripilante aconteceu. E quando entramos, ouvimos. Jesus Cristo. Algo parecia ter movido os balões no segundo andar, o que naquele momento pareceu extremamente estranho. Sidney consegue ouvir passos inexplicáveis logo atrás dela, o que indica que algo invisível estava subindo as escadas. E, para piorar ainda mais, a coleira do cachorro é agarrada e jogada para o alto. Para Sidney, isso não tinha nenhuma explicação razoável. Então ela publicou o vídeo a seguir. Ok, toda vez que a gente batia antes, essa maçaneta girava um pouquinho.
Sidney parecia estar com a irmã, e as duas documentaram os encontros paranormais que enfrentaram naquela noite. Sidney ficou tão assustada depois que algo puxou o telefone dela que acabou deixando ele cair no chão enquanto corria para fugir. Ela aparentava estar em pânico e algo invisível parecia então pegar o telefone e movê-lo de uma forma realmente perturbadora. Sidney acredita que seja lá o que for, aquilo tinha intenções malignas. Depois disso, Sidney fez outra postagem. Eu não tenho nenhum motivo para descer lá, mas estou esperando começar a ouvir coisas vindo debaixo da minha casa. É isso, eu tô fora daqui. Vamos embora. Acontece que seja lá o que puxou o telefone acabou jogando ele escada abaixo. Como a porta estava fechada, era impossível que alguém vivo tivesse feito isso. Temos que assumir que um fantasma fez isso com ela? Quem sabe o que está habitando esse aluguel de temporada? Você tem alguma explicação para isso? Vamos ficar atentos a possíveis atualizações. Neste vídeo, um pai leva os filhos a um parquinho para passar uma tarde agradável. Mas, enquanto ele os filma se divertindo no escorregador, o celular acaba registrando algo que lhe causa arrepios. Inicialmente, nada parece fora do normal. É apenas mais uma gravação caseira, mas, ao revisar o vídeo mais tarde naquela noite, ele percebe algo profundamente perturbador. Me ajuda. Vamos, vem. Enquanto a gravação é reproduzida, uma voz fantasmagórica pode ser ouvida ao fundo. Me ajuda. Me ajuda. Com base no que o pai relatou, ele não percebeu nada de incomum no momento e presumiu que seus filhos também não tinham notado nada. Mas então ele percebe algo perturbador na gravação. Antes de descer, sua filha para de se mover de repente. Ela parece olhar fixamente para algo fora do enquadramento, como se estivesse vendo algo que os adultos não conseguem ver. Isso acontece exatamente no momento em que a voz pode ser ouvida pedindo ajuda. O pai não tem explicação nem para a voz na gravação, nem para o motivo de sua filha parecer tão assustada naquele instante. Mas agora ele está convencido de que havia algo na área de recreação com eles. Agora, as próximas imagens foram gravadas por uma avó que mora sozinha com seu cachorro e 2 gatos. Embora pareça que seus animais não sejam os únicos a lhe fazer companhia. Segundo ela, há algo em sua casa que continua incomodando e assustando. Eu vi um reflexo no espelho de algo inimaginável. Eu não sei o que era, mas eu gravei e vou mostrar para todo mundo. Pelo que Paulina relata, na noite anterior ela gravou imagens de algo que apareceu em seu quarto. Aquilo se materializou exatamente no mesmo local onde costuma aparecer, perto do espelho. Ela vem tentando capturar isso em vídeo, já que seus parentes acreditam que não seja nada demais. Eles acham que é a idade dela que está fazendo com que ela tenha visões. Mas, depois de verem essa gravação, eles já não têm tanta certeza se é isso que realmente está acontecendo. Saia daí. Sai daí, saia da minha casa. Vai, saia daí. Vai embora. Você não me assusta. Saia daí. Saia daqui. Vai embora, você não me assusta. Vai embora. Vai embora, saia daqui agora. Eu não tenho medo de você.
Paulina começou a perceber pouco a pouco que o que havia testemunhado simplesmente não podia ser explicado. A decoração pendurada sob o lustre começou a se mover sozinha. E não era apenas um balanço de um lado para o outro, ela se curvava para cima de uma maneira estranha. Nem o movimento do ar, nem qualquer brisa seriam capazes de causar isso. O que aconteceu naquela noite ainda é incerto, seja por causas sobrenaturais ou não. Presenciar algo assim de repente é perturbador, mas, em outra noite, Paulina decide filmar mais uma vez, pois acredita ter visto a mesma forma se escondendo dentro da chaminé de sua casa. O que parecia estar à frente surge de forma abrupta dentro da chaminé. E o aspecto mais perturbador é que isso se revela exatamente no momento em que Paulina começa a se aproximar. É como se, seja lá o que fosse aquilo, tivesse sentido que ela estava chegando perto. Naturalmente, ela ficou abalada com isso, mas ainda mais ao voltar ao local e observar a chaminé. O que ela tinha visto da primeira vez simplesmente desapareceu. Até agora, nenhum novo vídeo foi publicado por Paulina. Sejam fantasmas ou algo diferente, esses dois vídeos são sem dúvida bastante assustadores. Agora, o próximo vídeo é de uma mãe de primeira viagem chamada Aquina. Desde que deu à luz, ela tem compartilhado muitos vídeos do seu bebê na internet. Como é a primeira experiência dela como mãe, isso é perfeitamente compreensível. Ela gosta de registrar tudo sobre o filho, Panko, desde o nascimento até os momentos em que ele ganha novos espaços para brincar. Aquina adora compartilhar esses momentos doces com Panko nas redes sociais. Mas nem tudo acaba sendo publicado, e certamente há um motivo para isso. Em janeiro, por volta das 2h30 da manhã, Aquina estava dormindo profundamente quando algo em seu quarto a acordou de repente. Por sorte, o pequeno Panko não fazia ideia do que estava acontecendo, porque o que veio em seguida foi realmente assustador. Agora você pode entender por que Aquina hesitou antes de compartilhar isso na internet.
Além de ver aquela porta se abrir e fechar sozinha, sem ninguém tocando nela, há outro detalhe que Akina menciona e que torna tudo ainda mais assustador. Ela diz que enquanto isso acontecia, viu alguém parado na porta que parecia exatamente com o marido dela. É aí que a situação fica estranha. O marido ainda estava no trabalho e só chegaria horas depois. Akina jura que ele estava ali, apenas observando do outro lado do cômodo. Ninguém aparece claramente na gravação, mas há um detalhe perceptível ao ouvir o áudio com atenção. O alarme da casa de Akina começa a disparar, como se alguém tivesse acabado de invadir o local. Por isso, ela corre para fora do quarto a fim de desligar o alarme e alcançar o marido, que ela acredita estar indo embora. A partir daí, as coisas ficam ainda mais perturbadoras, pois logo depois, Akina começa a agir de forma estranha. Ela para na porta, fica completamente imóvel e, de repente, corre e se joga de maneira rígida e desajeitada no sofá. É como se Akina tivesse se tornado uma pessoa totalmente diferente. Na verdade, ela estava apavorada porque, ao descer procurando o marido, encontrou todas as luzes apagadas e a porta da frente ainda trancada. Com o marido ainda no trabalho, longe de casa e completamente apavorada, ela corre de volta para o andar de cima e fica sentada ali, tentando processar o que acabou de acontecer. Se ele não estava em casa, quem foi que ela viu? Ela segue presa a essa dúvida desde então, mesmo após meses. Enquanto não obtiver respostas, manterá o vídeo no ar e continuará postando vídeos fofos do filho. Até o momento, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Agora, vamos ver um vídeo de uma tia filmando a sobrinha tomando café da manhã na cozinha. Embora pareça inofensivo e tenha sido gravado há bastante tempo, até hoje essa gravação assombra os pensamentos da tia. Porque o que foi capturado aqui é realmente assustador. Como se tivesse saído diretamente de um filme de terror, uma silhueta escura passa ao fundo, movendo-se lentamente, o que de alguma forma torna tudo ainda mais perturbador. Mas o que é ainda mais estranho é que a lâmpada parece enfraquecer quando a sombra passa, como se a presença dela trouxesse escuridão. Mas isso não é tudo, porque aparentemente, ao olhar com atenção para a geladeira, é possível notar um reflexo. E há algo nesse reflexo que parece muito estranho. Como muitos apontaram, parece que o reflexo não corresponde às garotas. É quase como se o reflexo estivesse olhando diretamente para a garota. Se é apenas uma falha ou algo além disso, o fato é que continua sendo bastante assustador. Foi durante as primeiras horas da manhã que câmeras de vigilância instaladas ao redor de um templo na Tailândia registraram algo que deixou quem revisava as imagens sem palavras. À primeira vista, parecia ser uma criança pequena brincando sozinha, correndo e se movendo alegremente pelo pátio do templo. O estranho é que ela fazia isso completamente sozinha, no meio da noite, sem qualquer supervisão de um adulto. O comportamento parecia o de uma criança comum, mas tudo muda quando ela sobe as escadas. Se você prestar atenção, há uma espécie de portão que, de forma inexplicável, a criança atravessa sem nenhuma dificuldade. Como se não existisse, ela simplesmente passa por ele.
Quando os funcionários do templo revisaram as imagens, acharam inicialmente que se tratava de uma criança abandonada, que havia encontrado abrigo ali, até presenciarem esse momento impressionante. Mesmo analisando a sequência com mais atenção, eles perceberam que o corpo parecia não ter peso, já que a criança se movia rápido demais para a oraidade aparente. Além disso, a sombra não correspondia à iluminação do ambiente. Alguns acreditam que se trata do espírito de uma criança que viveu ou morreu nos arredores do templo. Outros acham que pode ser uma manifestação residual, um eco do passado que ficou preso ali. A decisão fica com você. Brakeman apresentou a próxima filmagem enviada por Marie. Ela compartilhou um vídeo assustador gravado durante uma visita noturna a um cemitério no México. Alguns jovens caminhavam pelo local enquanto transmitiam ao vivo sua aventura entre lápides e antigas criptas. Tudo parecia normal até que uma das câmeras capturou algo que passou completamente despercebido naquele momento. Eles só notaram ao rever a gravação. Entre os túmulos, é possível ver claramente uma sombra negra emergindo de um jazigo aberto e tomando forma humana. Uma entidade sombria que, ao perceber a presença dos jovens, sai rapidamente do túmulo e desaparece na escuridão. Apesar da imagem não estar muito nítida, a silhueta é claramente perceptível. Ela não possui contornos definidos, não reflete luz e seu movimento é rápido demais, quase antinatural, como se estivesse se desfazendo enquanto avança. Alguns afirmam que pode ser apenas um efeito da câmera, talvez causado pela baixa resolução ou por interferência de luz no local. Outros acreditam que poderia ser apenas um animal ou alguém escondido atrás dos túmulos. Mas há quem acredite firmemente que aquela sombra não pertence a este mundo, sugerindo que seja uma energia sombria que habita o cemitério, manifestando-se por apenas alguns segundos. O que você acha que isso pode ser? Depois disso, certa noite, Olivia olhou pela janela em direção às casas dos vizinhos. Ela presenciou uma cena que se tornava cada vez mais perturbadora quanto mais observava. Uma forma escura, que parecia quase flutuar, chamou a atenção de Olivia. Até mesmo um vizinho percebeu aquilo. Quando o vizinho se virou e correu de volta para dentro, a figura sombria pareceu se mover. Na manhã seguinte, Olivia gravou exatamente do mesmo ponto onde havia visto aquilo. Principalmente para descartar a possibilidade de ser alguma decoração de Halloween esquecida. Ficou claro que não era uma decoração. Não era algo que pudesse ser confundido com a silhueta vista à noite. Até hoje, ela não tem explicação para o que foi registrado ali. O próximo caso foi relatado por Sondra, que notou algo incomum após a morte da mãe. Apenas algumas semanas após a perda, enquanto arrumava o quarto, o seguinte incidente foi registrado. Isso vem acontecendo aqui em casa desde que minha mãe faleceu?
Olhei embaixo e atrás da gaveta, não há nada que faça ela saltar sozinha. Parece que isso acontece quando eu menciono a minha mãe. Que alguma coisa acontece. Mãe. Nos comentários, sugeriram que ela verificasse a gaveta, pois a mãe poderia estar tentando entrar em contato. Então foi exatamente isso que ela fez, e o resultado foi assustador. Ok. Vamos fazer isso. Eu não sei o que pode ter nessa gaveta. Tem meus maiôs e outras coisas, shorts de Halloween que preciso guardar com as coisas de Halloween. É o meu pés magnífico. Muita coisa de pato do meu cruzeiro. Eu fui a um cruzeiro no ano passado. A bandana do meu cachorro, um sutiã. Sim. Foi o que minha filha me deu. Então eu realmente acho que é isso, né? Se for alguma coisa, eu estou sentindo que é isso mesmo. Eu encontrei esse bilhete, vou colocar aqui em cima para minha mãe e então ouvir o que isso toca. Após verificar a gaveta, ela encontrou uma caixa de música cuja melodia coincidia com o título escrito por sua mãe em uma carta. Eu encontrei esse bilhete que vou colocar aqui em cima para minha mãe. E então vou ouvir o que isso toca. Para Sandra, aquele movimento inexplicável da gaveta não foi nada aleatório. Ela entendeu aquilo como um sinal claro de que sua mãe ainda estava ali, uma presença sutil, porém impossível de ignorar. Talvez essas não sejam simples coincidências, mas uma tentativa de nos lembrar que eles nunca se foram de verdade. Quem sabe? Conte nos comentários. O próximo caso é arrepiante. Agora estamos na casa de Antônio. Ele compartilhou o vídeo com a seguinte descrição. Aparentemente, sua mãe saiu com a sobrinha para o médico e ele ficou sozinho em casa. 2 horas depois, ele ouviu algo dentro da casa. O quê? Quem é? Vem pra cá. Onde? Aqui, onde? Quem é? Mas ela saiu com a mamãe. Quem é? A Galileia saiu com a mamãe. Entidades como essa são frequentemente chamadas de mímicos, imitadores que, segundo muitos relatos, conseguem copiar as vozes de pessoas que você conhece, especialmente familiares ou amigos próximos. Isso serviria para confundir, atrair ou simplesmente observar como você reage. Se você reparar agora, há um silêncio profundo e repentino, como se quem falou tivesse percebido que foi descoberto. Mas a história não termina aí. Algumas noites depois, o seguinte aconteceu. Olá, pessoal. Apesar de todas as coisas estranhas que aconteceram nesta casa,
isso não é a única coisa. Olha, nós cobrimos essa janela de fora para dentro, porque lá fora só tem um ladrão, só árvores e arbustos. Mas essa cortina está rasgada na altura de 2 olhos, como se alguém estivesse me observando. Eu ainda estou aqui morrendo de medo. Então, a cortina está rasgada. A cortina está rasgada. A lâmpada estava piscando muito. Continuem assistindo. Estão acontecendo muitas coisas estranhas aqui. Se eu não fosse meio maluco, eu não conseguiria dormir. Mas como eu sou meio maluco, olha isso. Muita coisa acontece aqui. Eu estou dizendo aquele negócio amaldiçoado. Lanterna, cadê a lanterna? Ai, Virgem de Altagraça. A parte mais perturbadora é que Antônio não postou nenhuma atualização. Suas contas estão inativas e ninguém próximo a ele confirmou se está tudo bem. Alguns sugerem que a entidade impostora percebeu que Antônio estava mantendo a calma e acabou ficando irritada. Por isso, teria começado a demonstrar controle por meio de apagões elétricos para provar que podia afetar qualquer coisa. Existe ainda uma ideia ainda mais perturbadora a se considerar. Dizem que essas entidades aprendem toda vez que alguém as identifica ou as registra. Elas se tornam conscientes do erro e não o repetem da próxima vez. O que você acha que aconteceu no final? Sabia publicou um vídeo dela mesma se movendo silenciosamente pela casa, dando passos lentos enquanto filmava cada cômodo. Tudo isso após atividades estranhas começarem a acontecer. As luzes atrás de uma porta fechada começam a piscar e, de repente, param tão abruptamente quanto começaram. Sabia abre a porta e olha ao corredor para ver se há alguém ali, mas não encontra nada. É exatamente nesse momento que ocorre a parte realmente perturbadora. Se você observar o enquadramento com atenção, pode perceber o que parece ser uma figura assustadora pairando na escuridão. Isso faz com que Sábia entre em pânico e a gravação é interrompida logo em seguida.
Luzes piscando podem ser causadas por problemas elétricos, lâmpadas antigas ou interruptores defeituosos. Claro que a forma atrás da porta é bem mais difícil de descartar, já que parece definida e aparenta se mover. Isso faz tudo parecer menos um problema de fiação e mais como se alguém ou alguma coisa estivesse parado fora do campo de visão. Sempre existe essa possibilidade. Tudo pode ter sido encenado com alguém fora da câmera ou uma edição feita para parecer paranormal. Mas, se não for isso, este pode ser um dos vídeos mais inquietantes já registrados na tranquila casa dela. O que estava acontecendo dentro da casa da sábia naquela noite? Seria um fantasma ou alguma outra presença vagando por ali? Deixe a sua opinião. British Bulldog, de 74 anos, conhecido como CB, publicou um vídeo após sair da casa da avó de sua esposa, onde havia finalizado um trabalho de construção. Segundo ele, a casa estava vazia havia cerca de 3 anos e ninguém deveria estar morando ali. Ela deveria estar completamente desocupada, mas não foi isso que ele encontrou. Só a ideia de alguém ou alguma coisa observando de dentro de uma casa abandonada já é suficiente para tirar o sono de qualquer um. Uma segunda postagem veio logo depois e era ainda mais estranha. CB havia comprado uma câmera Polaroid simples para sua filha. Ao olhar as fotos que ela tirou, ele encontrou uma imagem inexplicável. Ele mostrou a foto para a sogra, que ficou completamente horrorizada. O rosto registrado na imagem era idêntico ao da avó dela, falecida no início dos anos 1980. Quando colocaram a foto da câmera ao lado de um retrato antigo da avó, a semelhança foi surpreendente. Mesma expressão, mesmo formato de rosto, é sinceramente arrepiante. CB então publicou um terceiro vídeo para responder a outra teoria. Ele afirmou que não se tratava de um invasor, pois já havia estado dentro da casa por cerca de 2 meses antes disso e ela permanecia completamente vazia. Ele também contestou a ideia de que o vídeo tivesse sido feito com inteligência artificial. Segundo ele, viu as persianas se moverem pelo canto do olho e foi isso que o levou a começar a tirar fotos e gravar desde o início. Ele subiu ao sótão com uma escada e não encontrou ninguém. Ele admite que preferia que fosse um invasor de verdade, pois assim ao menos teria uma explicação. Atualmente, ele não tem nenhuma explicação. Por fim, publicou uma 4ª atualização. Nela, ele caminha pelos cômodos escuros e vazios para investigar o que pode estar acontecendo. O que tá acontecendo aqui, irmão? Um baque forte ecoa pelo corredor e o faz pular de susto. Logo em seguida, ouve-se um rosnado profundo vindo de algum lugar próximo. Não parece o rangido comum de uma casa antiga, soa como algo vivo. Por um lado, pode ser apenas um jogo de sombras e um barulho que ocorreu exatamente no momento errado. Talvez seja um animal escondido dentro da parede ou em algum vão. Casas antigas costumam fazer sons estranhos. Por outro lado, o rosto visto nas persianas e a foto parecida com a de um membro da família são difíceis de ignorar. O alinhamento dessa imagem com o retrato antigo cria um clima típico de história de fantasma, como um clássico se revelando aos poucos em pequenas atualizações. E aí, o que você acha? CB está lidando com um assombro real ou existe uma explicação mais simples? Algo escondido em algum lugar dentro daquela casa vazia?
Josh enviou o próximo vídeo. Ele contou que um jovem estava passeando pela floresta próxima quando se deparou com esse veículo abandonado. Ao se aproximar para observar melhor, ele levou um grande susto. Segundo ele, havia uma criatura de aparência estranha sentada no banco da frente, algo que não parecia nem um pouco humano. Ele ficou extremamente assustado e fugiu. Quando voltou mais tarde, aquilo já não estava mais lá. Alguns sugerem que poderia ser um fantasma ligado a esse veículo. Será que isso é verdade?